Olá pessoal, me chamo Momi, estamos em mais uma aula de Escola de Música Momi, nessa quarta-feira, aula 58, módulo intermediário 3, estamos falando de harmonia funcional. Nessa aula de hoje a gente vai falar de cadeia tônica 3, que também podemos chamar de cadência mediana, né? Que é onde vai entrar o terceiro grau, o acorde de terceiro grau de determinado campo harmônico que você escolher, né? No caso a gente vai usar o campo harmônico de Dó maior. E aí a gente vai falar do Mi menor, né? Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, volte os vídeos anteriores para poder entender melhor, né? Porque é toda uma sequência de aulas, né? Para poder entender melhor o, essas aulas sobre harmonia funcional. Mas antes, momento Amazon. Você está precisando de um jogo, uma caixa de estojo com palhetas da marca Alice, que serve para guitarra e para violão. Essa caixinha de estojo aí é para você. Né? É uma caixinha que vem com vários tipos de espessura de palheta. Né? Tá lá na Amazon, existem vários preços. Né? Então é interessante para você depois ficar vendo qual é a palheta que você consegue tocar melhor, que você consiga tá, é, ter uma performance melhor, né? A gente sempre acaba escolhendo uma palheta específica ao longo do tempo para poder tocar, né? E aí é legal que vem vários tipos, né? Vem desde 0,58 até 1,5 milímetros, né? Então, e de várias cores também. Então, para quem está precisando, o link está aí na descrição, né? É só clicar no link que já me ajuda também, tá certo? Vamos lá para a aula. Referência bibliográfica, harmonia funcional, uma progressão de acordes, teoria e prática. Últimas aulas, a gente falou de cadência de engano, que é onde entrava o sexto grau como conclusão, né? Se fosse falar de campo harmônico de Dó maior, seria o Lá menor, né? Dentro de uma determinada cadência, fizemos exercício. Depois falamos de acorde de cadência composta, acorde de segundo grau. Se a gente estivesse falando de campo harmônico de Dó maior, a gente estaria falando de Ré menor, e aí a gente já está falando de S2, né, que é subdominante do segundo grau, né? E também depois a gente falou da D7, que é a dominante 7, né, dentro da cadência composta, também falamos desse acorde, como que dá para trabalhar com ele, e as sensações que causam entre drama e melancolia, entre subdominante e dominante de sétimo grau, né? Falei subdominante 2, claro, né? E na aula de hoje, para continuar com os acordes secundários, né? E para saber o que é acordes secundários, volte às aulas passadas que eu expliquei. A gente vai falar do acorde T3, ou também podemos chamar de mediana, né? Acorde mediano, ou D3. E aí vocês vão entender por que chama ou tônica 3, ou mediano, ou dominante 3. Quando você vê esses três tipos de nomenclatura, a gente está falando de um acorde de terceiro grau dentro do campo harmônico que você escolher. Então, aqui, né, vamos falar de algumas definições. Né? Então, o D3 pode ser ele pode se ele substituir a tônica dentro de uma cadência, ele vai ser chamado de tônica 3. Se ele substituir uma dominante dentro do campo harmônico, ele vai chamar de dominante 3. E se ele não substituir, ficar entre uma tônica e entre uma dominante, ele vai se chamar mediana, né? Acorde mediano ou acorde de transição. Então, como a gente vê no primeiro exercício, o que está acontecendo ali? Ó? Ali tem uma tônica, né? No primeiro desenho lá em cima, tem uma tônica, e aí tem vários nomes que esse T3 ou mediano pode ter, e depois temos uma dominante. Se você fizer uma cadência e acontecer isso, por exemplo, ali, ter uma tônica, e você jogar, por exemplo, esse Mi menor entre a tônica e a dominante, ele vai fazer um trabalho de transição. Por quê? Porque dentro desse acorde de terceiro grau vai conter notas que existem tanto na tônica como na dominante. Então ele faz uma transição entre esses acordes. É muito interessante para você fazer transição, por exemplo, sair de uma cadeia de uma tensão de relaxamento e já ir direto para uma sensação de tensão. Né? Se você pegar aquela cadência completa, lembra quando a gente fez cadência completa? Que era tônica, subdominante, dominante, tônica, beleza. Se você pegar esse terceiro grau e jogar ele no final como tônica, em vez de você finalizar com Dó maior, você vai finalizar com Mi menor, aí ele já vai ser chamado de T3, tônica 3.
porque você está substituindo a tônica por esse acorde de terceiro grau. Se você jogar no lugar da dominante, aí ele vai ser chamado de D3, ou seja, dominante 3. E aí também, mesmo processo, se você usar aquela cadência que era tônica, subdominante, dominante, tônica, só que em vez de você tocar a tônica, que era Sol maior, você jogar Mi menor, né, que é o terceiro grau, se a gente fosse usar o campo harmônico de Dó maior, você ia chegar, essa nomenclatura ia ter esse nome de dominante 3. Agora, ressalvas. Então, vamos lá. O primeiro chama acorde de transição, acorde mediano. Né? O segundo vai chamar tônica 3, porque ele vai tomar o local da tônica. Né? Então, o acorde de terceiro grau vai ficar no lugar da tônica, dentro da cadeia composta. Depois ele vira dominante 3, porque aí esse acorde de terceiro grau toma o lugar da dominante que tinha. Tá? Ah, Momi, mas como que assim toma o lugar de uma ou de outra? Não, é assim, se você fizer a cadência completa, que era tônica, subdominante, dominante e tônica, e no último acorde, que era tônica, você jogar, por exemplo, vamos imaginar que a gente está falando de campo harmônico de Dó maior. Em vez de você finalizar com Dó maior e você finalizar com Mi menor, aí essa função de término com Mi menor, esse acorde vai ter uma função de tônica 3. Ele vai servir como um relaxamento, né, porque ele está servindo como tônica, mas vai ser um relaxamento mais triste e melancólico porque ele é um acorde menor. A mesma coisa, se você usar como D3, dominante 3, ele vai servir como dominante, ele vai gerar uma tensão, só que uma tensão mais triste, mais fraca, né, mas ele vai servir também como dominante. E aí, nesses desenhos, né, nessa partitura, você pode ver que tem inversões. No último desenho, tem uma inversão de segundo grau, que é o 6/4, que é a subdominante, e depois você tem uma inversão ali uma inversão, o Mi menor na primeira inversão. Né? Inversão, lembra, você pega uma nota mais grave, joga uma oitava acima e você faz a primeira inversão. Você pegar a terça, jogar uma nota acima, a segunda inversão e assim por diante. Tá certo? Então vamos lá para o Guitar Pro para a gente poder ver as sensações. Estou aqui com o Guitar Pro aberto, né? Só para a gente lembrar então. Vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, vamos colocar 80 o metrônomo para ficar mais lento aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco a partitura. Aumentei aqui. Então vamos lá. Se dentro da sua música você montar uma cadência, estamos em campo harmônico de Dó maior, tá? Você montar uma cadência, onde você vai usar Dó maior, que é primeiro grau, que é tônica. Depois você usar Mi menor. Mi menor. E depois você usar Sol maior. Aqui vai ser dominante. O que vai acontecer nessa cadência? Essa cadência, esse Mi menor, ele vai ter uma função mediante. Né? Ou seja, ele vai fazer uma transição entre o Dó e entre o Sol. Quase como se fosse grau, porque ele tem grau conjunto, né? Mas como a gente está falando de harmonia funcional, não vai ser usado esse termo. Porque tem notas aqui que tem Dó maior e tem notas aqui em Mi menor que tem Sol. Né? Então, ele vai servir como um acorde de transição. Então vamos ouvir para ver como que fica. Né? Então ele vai sair... Deixa eu até colocar um pouco mais lento. Ele vai sair... pronto. Ele vai sair de relaxamento, ele vai entrar aqui, vai fazer uma transição e vai entrar em tensão. Então vamos ouvir. Então dá para sentir que aqui tem uma transição do relaxamento para a tensão. Né? Como são dois acordes maiores, né? E aqui o Mi tem um acorde de tristeza, ele vai dar essa alegria com um pouquinho de tristeza e melancolia nessa transição. Vamos ouvir de novo. Então esse é o nosso primeiro exemplo, né? Que é o exemplo que está aqui. Ó. Né? E aí, aqui ele está tendo uma função de mediano.
Tá certo? Então vamos fazer agora o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele está falando o seguinte. Se você tiver um Dó maior, vamos fazer uma cadência completa. Lembra? Como que era a cadência completa? A cadência completa era Dó maior, que era uma tônica, né? Eu já vou falando o nome dos acordes, tá? Mas era Dó maior, que era a tônica, né? Fá maior, que era o S, a gente já sabe que é o quarto grau, né? Depois tem a dominante, só que no lugar da dominante eu vou colocar, que nem está no nosso exemplo aqui, ó, no local da dominante, eu vou colocar, vamos fazer esse segundo exemplo, vou colocar dominante, né? Dominante, que é o Sol maior. Sol. Beleza. E por último, Mi menor. Aí eu só vou copiar aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai ter vai ter a tônica, vai ter o Fá de preparação e movimento, que vai ser o S, para dominante, vai ter a dominante, que vai dar tensão, e vai ter esse Mi menor, que vai agora ser chamado de tônica 3. Ele não é mais chamado de mediano. Por quê? Para análise, tá? Porque agora ele está no local da tônica. Lembra? A cadência completa, o final aqui era para ser um Dó maior, né? Como eu substituí o Dó maior pelo Mi menor, então agora esse Mi menor vai ter uma função de tônica 3. E aí vai dar essa sensação aqui, ó. Você vê que acontece muito parecido com aquela cadência de engano, né? Dá um término meio que inesperado, só com uma sonoridade um pouco diferente, porque é um Mi menor, né? Então é bem interessante. Então vamos para o outro. O outro exercício é o mesmo processo. Pegou aqui, né? Só que agora inverteu, né? Então aqui vai ficar o Mi menor, ele vai tomar o lugar do Sol e vai terminar a tônica aqui. Então o que vai acontecer aqui? Ó, que nem nosso exercício está falando, né? Nossa regra. Cadê a regra? Aqui não saiu. Deixa eu ver. Saiu aqui. Ó. Tônica, subdominante, D3 e tônica. Isso daqui, gente, era aquela nossa cadeia completa, tá? Sempre quando eu estiver falando de cadeia completa, eu estou falando de tônica, subdominante, dominante, tônica. Se for no caso de Dó maior, o campo harmônico, aí eu estou falando desses acordes, Dó, Fá, Sol e Dó. Então, aqui a primeira vai ser tônica, isso tudo está nas aulas passadas, tá? Aqui vai ser subdominante, aqui vai ser D3. Por que D3, mano? Porque aqui o Mi menor, que é a tônica de o terceiro grau, ele está substituindo o Dó maior, o Sol maior. Né? Por quê? Porque ele tem notas que contém no acorde de Sol maior. E aqui vai ser tônica. Então vai surgir uma nova sensação de cadeia de acordes. Né? Se antes surgia assim com esse término inesperado, agora vai surgir assim. Então é isso, gente. Não tem mistério, né? Mais um acorde, só que agora a gente está falando do acorde de terceiro grau, dentro dos acordes secundários, as possíveis cadências com acorde de terceiro grau. Então ele pode servir como transição, ou seja, se o Mi menor, no caso a gente está falando do campo harmônico de Dó maior, ficar entre a tônica e a dominante, ele vai servir como transição, e aí vai dar essa sensação aqui. Né? Se o terceiro grau ficar no local da tônica, da cadência completa, ele vai ter essa função de término inesperado.
E se ele ficar no terceiro, e aí vai ser chamado de tônica 3, tá? Se ele ficar no lugar do Sol dentro da cadência completa, né, ele vai ter essa função aqui. Então, assim, isso daqui a gente já faz, né? A diferença é que agora a gente está estudando aquilo que a gente já faz, né? Quem já não fez esse tipo de cadência. Agora a gente está entendendo por que essas cadências funcionam e dá essas sensações, entendeu? Então, como eu falei, vai ter dois tipos de cadência baseado na cadência completa, onde há a substituição da tônica no último acorde e da dominante no terceiro acorde, né? E aí, se tiver substituição na tônica da cadência completa, esse Mi menor, que é o terceiro grau, vai ser chamado de T3, tônica 3. Se ficar no lugar do Sol, vai chamar de D3, dominante 3. Se ficar no modo padrão, ficar entre uma tônica e uma dominante, ele vai ter uma função de transição. Então, quando você quiser fazer a transição de acorde entre uma tônica e uma dominante, você já pode jogar o terceiro grau. No caso, estamos usando Dó maior, né, que é o campo harmônico de Dó maior, então vai ficar assim. Aí, se eu fosse colocar tudo, vamos ver o que acontece aqui. Você vê que aqui dá o término, né? Se eu colocasse, prolongasse esse acorde, né? Mas é isso então, gente. Não tem mistério, sempre lembrar algumas coisas. Estou falando de grau, né? Claro que eu estou usando o campo harmônico de Dó maior, então vai ter esses acordes dentro da escala, né? Mas estamos falando de grau, tá? Então, quando eu estou falando de terceiro grau, estamos falando do terceiro grau da escala ou terceiro grau do campo harmônico, tá? No caso, como é acordes, é campo harmônico. Tá? É que eu gosto de pensar nas duas, na escala e no campo harmônico. Então, a gente está falando nesse terceiro grau aqui, tá certo? Assim como a gente falamos de ES, que era subdominante, 2, a gente estava falando de, no caso de Dó maior, estávamos falando do segundo grau, que seria Ré menor. Tá? Quando a gente falou de ES, ele ES era o quarto grau, que era Fá, dominante, quinto grau. Sétimo grau a gente falou de Si, e agora a gente está falando de Mi. Né? No caso do campo harmônico de Dó maior, sempre frisando isso. Porque para análise funcional, a gente esquece um pouquinho os nomes dos acordes e trabalha mais a funcionalidade, que é a tônica, a função de tônica, a função de dominante, e assim por diante, como eu venho repetindo isso toda hora, apenas para não confundir. Então é isso, treine isso, sintam a sensação do som e a gente se vê na próxima aula. Então é isso, treine isso, né, no metrônomo de 80, veja a sensação do som. Então, pessoal, terminamos mais uma aula, aula 58. Falamos do acorde de terceiro grau, que ele serve como mediano, né, porque ele pode servir como transição, né, ou tônica 3 ou dominante 3, mas é o mesmo acorde, é o terceiro grau, é porque ele vai substituir acordes, né, por isso que ele leva esse nome. E, para quem está chegando então agora, se inscreva no canal, né, indica para os amigos e a gente vê na próxima aula, sexta-feira. Até mais!